6h17, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E depois de quase 40 dias com os professores de braços cruzados, a SEDUC definiu como vai ser feita a reposição dos conteúdos nas escolas, onde a paralisação foi completa. De acordo com o calendário proposto, os alunos vão ter de estudar 11 sábados, 4 feriados e ainda 5 dias do recesso do meio do ano. Com isso, o ano letivo termina no dia 18 de dezembro e o ano escolar no dia 30 de dezembro. Segundo o secretário, essa foi a forma encontrada para não prolongar as aulas até janeiro de 2020. A ideia é diminuir os prejuízos e ampliar a capacidade de aprendizagem no final do ano letivo, no final desse ano 2019. O calendário especial vai valer apenas para os professores das escolas que ficaram totalmente paralisadas durante a greve. Como boa parte das escolas funcionou de forma parcial durante a paralisação, a SEDUC informou que vai analisar caso a caso. Cada escola terá uma análise, uma radiografia na capital ou no interior, para que a gente adeque a um calendário ou a outro calendário que já está em vigor. Para garantir que a aprendizagem dos estudantes não seja prejudicada, o secretário informou que uma comissão vai fiscalizar o cumprimento desse calendário. Para que nós não tenhamos um prejuízo de queda dos indicadores do IDEB, que nós não tenhamos o risco de acontecer o que aconteceu no ano passado. As reposições, pelas informações que obtivemos, não foram ideais, não foram reposições que conseguiram, de fato, recuperar, se não todo, mas a maior parte do prejuízo da perda das aulas. Este ano nós queremos que seja diferente. Segundo a SEDUC, a proposta de reposição dos 27 dias perdidos com a greve dos professores atende a diretrizes e bases da educação que determina o mínimo de 200 dias letivos. A proposta ainda vai ser encaminhada ao Conselho Estadual de Educação, que deve aprovar e indicar o início da aplicação do calendário. E a greve dos rodoviários, que estava prevista para acontecer ontem, foi suspensa após uma reunião da categoria com o Ministério Público do Trabalho e representantes da Prefeitura de Manaus. A greve dos rodoviários está cancelada. A reunião começou por volta das 9h30 da manhã, teve duração de mais ou menos 1 hora e participaram dessa reunião representantes do sindicato, do Ministério do Trabalho, do Sinetran e também da Prefeitura. Essa é a 9ª paralisação em 4 meses. Depois de 9 reuniões, com muita luta, com muito sacrifício, com muita habilidade da direção do sindicato, conseguimos um reajuste de 4,5% para os trabalhadores, manutenção do plano de saúde, manutenção da cesta básica, vale lanche e refeição dos trabalhadores e a permanência dos cobradores, coisa que o Sinetran já vem há algum tempo querendo extinguir e a direção do sindicato conseguiu a permanência dos cobradores e outras vitórias também, conquistas que foram incluídas dentro da convenção coletiva que a gente não tinha convenção há mais de 3 anos. E agora quem ganha também é a população, porque não vai ter mais a greve, né? Com certeza, a população ganha, o trabalhador ganha e com isso todo mundo sai vitorioso depois dessa negociação aqui no MPT. Você que vai à feira toda semana sabe quanto está custando as verduras e legumes, né? O tomate, por exemplo, chega até R$10 o quilo, muito caro. E para quem já comprou aquele cheiro verde a 50 centavos, se espanta com o preço de hoje. Para tentar conseguir uma alternativa, uma família aqui de Manaus resolveu cultivar a própria horta. E tem dado super certo. Eles conseguem economizar cerca de R$10 por dia. O preço dos alimentos vendidos na feira dependem de fatores como combustível, época de colheita e concorrência com grandes mercados. Você já deve ter percebido que muitas vezes comprar aquele tempero do dia a dia sai caro. Uma alternativa que pode gerar economia é produzir os alimentos em casa. Seu Pedro e Dona Cleonice vieram do interior. Não deixaram para trás o costume de consumir hortaliças e aproveitam para economizar nas compras da feira. A economia chega a ser de R$10. Economiza mais no bolso, né? Do plantio da gente, né? A gente vai tirando como a gente gosta, né? O tempero da comida que alimenta a casa vem dessa pequena horta. Cebolinha, couve, coentro, chicória e pimenta de cheiro são algumas das hortaliças que estão prontas para a colheita. E depois que tempera a comida, todo mundo aprova.
Todo mundo gosta, né? Porque é bem temperado, né? Aí eu faço, ele faz, aqui em casa é assim, eu faço, ele faz a comida. E cada um quer fazer melhor do que o outro. O seu Pedro e a dona Cleonice começaram plantando a cebolinha. Depois vieram todas as outras hortaliças que hoje fazem parte do dia a dia culinário aqui da família. E para você que deseja ter uma horta igual a essa, existem técnicas de cultivação. Dá para plantar de tudo um pouco. O agrônomo Júlio César explica como fazer uma horta em casa. E mais, usando material reciclável. Isso aí é até uma necessidade nossa, do ser humano, de produzir alimento em casa e com facilidade, reutilizando os itens que a gente antigamente descartava. O PET de refrigerante. E que a gente dá um destino mais nobre. O passo a passo é simples, basta ter os materiais. Garrafa PET, terra, adubo caseiro feito de borra de café e casca de ovo triturada, um pouco de água e a semente de sua preferência. Essa é de salsinha. Corte a parte de cima da garrafa. A profundidade é importante para o desenvolvimento da raiz. Ponha a terra, coloque a semente com 2 dedos de profundidade. Acrescente pitadas de adubo caseiro e pronto, é só esperar para colher. Depois de semeado, ela leva de 7 a 10 dias para germinar, para sair para fora da terra e começar a desenvolver fora. Depois desse desenvolvimento fora, leva em torno de 40 a 60 dias para ficar num tamanho comercial, digamos assim. E atenção para quando for retirar a hortaliça. Após os dias do desenvolvimento da planta, na hora de colher, não arranca ela. Tu pega e corta ela acima do nó dela, do primeiro nó, para estimular o crescimento novamente. E tu vai poder fazer mais 2, 3 cortes então, durante o ciclo dela de vida. Imagina só, né? Economizar até R$10 por dia, ter uma comida fresquinha e saborosa em casa, tendo a sua própria horta. Se você ficou interessado, quiser também aprender a fazer, o Júlio, que é o agrônomo, o Júlio César, ele vai ensinar a fazer tudo isso. O número de telefone para o curso que ele vai ministrar é o 98173-2306, 98173-2306. Lá você vai ter todas as informações para também ter a sua própria horta dentro de casa. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para 93.1 conversar com o Emanuel Cardoso. Não, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que vai trazer essas informações para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para lá, então você que está saindo de casa, se prepara para acompanhar no carro as notícias junto com a gente. E olha só, quem chega hoje aqui em Manaus é o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Ele vai participar de um evento no CIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva. A parte da comitiva do vice-presidente já se encontra hospedada na capital amazonense. Na última vez em que o vice-presidente esteve aqui em Manaus, no dia 29 de março, ele recebeu da Associação Panamazônica a medalha Grandes Amazônidas e também palestrou na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. E olha só, segundo dados do IBGE, só nos primeiros 3 meses deste ano cresceu o número de desocupados no Amazonas. O estado está entre os últimos do país em relação à taxa de empregabilidade. Há um ano, Cristina vive a ansiedade de esperar a ligação de uma das empresas onde já fez entrevista para a vaga de emprego. O celular todo tempo na mão, todo tempo esperando, aí o celular tocou e já corro logo para saber o que é e tal, mas eu sempre não é o que eu esperava. E o que você espera? Uma proposta de emprego. A estudante procura qualquer oportunidade no mercado de trabalho para ajudar nas despesas da faculdade. Já tentou de tudo e até agora nada. Já vendi mousse em potinhos, já consegui uma renda boa. Inclusive é o que eu estou conseguindo para pagar o meu curso. É o que está me sustentando no momento. Desanimada, a jovem culpa a falta de oportunidade de empregos em Manaus. Tem muita gente para pouca vaga. Manaus é a capital do Brasil com o maior número de pessoas desocupadas, segundo o último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O desemprego também cresce em todo o estado.
Segundo dados do IBGE, a taxa de desocupação no Amazonas cresceu, passou de 14,4% para 15,9% no período de janeiro a março deste ano. No ano passado, no primeiro trimestre, 1.573.000 pessoas trabalhavam de carteira assinada. Em 2019, nos mesmos 3 meses, 33.000 amazonenses ficaram desempregados. Este economista diz que esse número pode ser muito maior se levarmos em consideração a parcela de desalentados, que para o IBGE são pessoas que desistiram de arrumar o emprego há mais de 5 anos. Primeiro que você tem a questão das metodologias para poder chegar a essas estatísticas, são por amostragens, então você tem números de pessoas que você pesquisa e agora o IBGE, infelizmente, criou uma classe que eles chamam dos desalentados, que são aquelas pessoas que já procuraram emprego por mais de 2 anos e, segundo o IBGE, não buscam mais esses empregos e aí seriam desalentados e não mais desempregados. O estado do Amazonas já enfrenta 3 anos consecutivos de alta na taxa de desocupação. Durante esse tempo, o número de contratações até superou a quantidade de demissões. Mas ainda assim, o estado está entre os últimos do Brasil em relação à empregabilidade. Para o economista, a dependência da Zona Franca de Manaus como o maior gerador de emprego da cidade é uma das maiores causas dessa crise. Nós estivemos aqui recebendo alunos, vários alunos aqui, que vieram pedir uma solução e talvez até chegando a se desligar da faculdade porque uma fábrica chegou a demitir toda a linha de produção dela. Então, nós estamos numa situação bastante complicada a nível nacional e a nível regional. E esse cenário está longe de ser revertido. Para o especialista, a briga política sobre a reforma da Previdência é uma das principais causas do atraso na economia do país. Em termos nacionais, você vê essa queda de braço entre o governo e o legislativo. E aqui no Amazonas não tem sido diferente. A economia ela tem que ter o investimento gera produção, a produção gera renda e isso aí vira um fluxo que ele é uma bola de neve. Mas para isso tem que haver esses fatos de haver uma reforma tributária, reforma do Estado, que é o que está sendo proposto. Só que precisa ter os dois lados funcionando. Apesar desses resultados negativos nos 3 primeiros meses do ano, no mês de abril, de acordo com os dados do próprio IBGE, o Amazonas teve um aumento no número de empregados. Esse número ultrapassou 11 vezes a mesma quantidade de empregos se comparado com abril do ano passado e hoje tem 160 oportunidades, na verdade mais de 160 oportunidades de emprego. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessas vagas para você já se organizar e sair de casa e quem sabe terminar o dia empregado. Porque agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia para quem está te acompanhando pela TV A Crítica. Vamos falar da Assembleia Legislativa. Por lá, o presidente quer dobrar o mandato na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Só para as pessoas em casa e os ouvintes entenderem, geralmente, cada presidente, junto com a sua mesa diretora, administra o parlamento por um período de um biênio, 2 anos seguidos. E ele quer mais 2 anos, é isso? Exatamente. A justificativa é para que a gestão tenha continuidade. E aí a proposta de emenda à Constituição Estadual é para que esta diretoria tenha a possibilidade ou a oportunidade de começar à frente da mesa diretora por 4 anos, ou seja, até 2022. A gente sabe que uma legislatura é o mesmo tempo do mandato, dura 4 anos. E aí, se essa proposta for aprovada no Parlamento Estadual, então esta mesa diretora teria esta prerrogativa de ficar no poder por 4 anos. A gente chama a atenção, Adriane Diniz, para a importância da alternância de poder, sobretudo em órgãos públicos, órgãos representativos, principalmente do ponto de vista da fiscalização,
porque quando termina uma gestão, os gestores, os diretores, as pessoas que estão à frente respondem pela movimentação financeira, e a gente sabe que o orçamento, que a Assembleia Legislativa tem um orçamento próprio dela, que é constitucional, uma porcentagem daquilo que é arrecadado no Estado é repassado para a Assembleia Legislativa, e quem está à frente da Assembleia precisa dar conta, precisa prestar conta deste orçamento. Portanto, a alternância de poder dentro da própria legislatura é importante, porque a próxima mesa diretora vai fiscalizar os atos da gestão anterior e, com isso, trazer um pouco de transparência para o que ocorre no ambiente administrativo. Essa proposta foi lançada, vamos ver aí o que os nobres deputados estaduais devem decidir sobre este caso, Adriane Diniz. Emanuel, o regulamento interno da Assembleia Legislativa não abre a possibilidade para uma reeleição dentro de um mesmo mandato. O que acontece em alguns casos que o presidente fica 4 anos seguidos, como já aconteceu, por exemplo, com o Belarmino Lins, é de que são os últimos 2 anos do mandato, aí acontece uma nova eleição, e aí ele é reeleito, não eleição interna, né? Eleição mesmo do Amazonas todo elegendo os seus representantes. E aí quando há como começa uma nova gestão, né? Um novo parlamento ali, aí pode sim se candidatar novamente e conseguir ocupar essa vaga. No caso que o atual presidente Josué Neto quer mudar o regulamento, ele precisa mudar o regimento, na verdade, interno da casa. E ele não quer disputar de novo não, né? Já é automático estender sem que passe por uma nova eleição? Eu imagino que seja por meio da eleição. Até o deputado Serafim Corrêa se manifestou em relação a isso. Me parece que sim, Adriane, que teria o processo de eleição da mesa diretora, mas com a possibilidade de essa mesa diretora concorrer, de a chapa concorrer a esse cargo. É diferente do que você acabou de colocar, né? Que o Belarmino Lins conseguiu, mas terminou o mandato, né? Terminou o mandato, começou um novo mandato, ele se candidatou à presidência e lá ficou na presidência. Agora, nesse caso, não. Seria agora no meio do mandato, né? A gente está indo ainda para o 2º ano dessa legislatura e aí já esse preparativo aí para eles assumirem. É um negócio complicado, né, Adriane? Não quer soltar o osso, né? Agora, existem formas de que isso aconteça, de uma continuidade da mesma mesa diretora, sem que mude o regulamento. É só mudar as posições nessa mesa. Não podem ser as mesmas pessoas que estão compondo, né, o cargo de presidente, vice-presidente, secretariado, desde que haja, o secretário vira o presidente vira secretário, e aí dá para fazer uma nova composição e disputar. Mas a questão é se manter mesmo como presidente. Pelo menos essa é a iniciativa que a gente vai acompanhar, ver como os outros parlamentares vão reagir, porque precisa da aprovação e o parlamento, no caso, o plenário é soberano nesse caso. Se essa proposta não for aceita e se eles estiverem nos assistindo, Adriane, de repente, essa sua sugestão com certeza vai ser anotada, viu? Fica a dica, hein? Fica a dica. Muito obrigada, Emanuel, pela participação e até daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Até daqui a pouquinho. Estamos por aqui, Adriane. Até já. Olha só, a gente vai trazer agora uma informação para você que não está tentando prorrogar nada, está tentando conseguir uma vaga de emprego, está fora do mercado de trabalho já há algum tempo. Chegou o momento da gente falar das oportunidades de emprego disponíveis nos postos do Cine para hoje. E olha, são bastante vagas, mais de 160 oportunidades. Claro que quem vai trazer essas informações para a gente ao vivo é a Tamires Cler, que já está postos. Olá, Tamires, muito bom dia. Bastante oportunidade para quem está em busca. Ainda há pouco a gente deu um dado muito negativo de que nos 3 primeiros meses do ano, aqui no Amazonas, o número de desempregados aumentou. A gente está numa das últimas posições em relação ao país. Mas quando a gente vê 160 vagas no único dia, já dá um ânimo, um fôlego, né? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, né? Dá um fôlego a gente pensar que tem tantas vagas disponibilizadas, mas essas taxas de emprego, elas, apesar de esse ano, né, a gente ter visto esse dado realmente preocupante, né? Ainda é um pouco melhor do que os números do CAGED do ano passado, que mede, né, o número de empregados e desempregados. E aí, nessa soma, nessa diferença toda, o saldo acaba sendo um pouco melhor
melhor, né, um pouco positivo, ainda tem algumas contratações, diferente de anos anteriores que demitia tanto. Então agora é hora realmente de você procurar um emprego, as empresas realmente estão oferecendo muitas vagas de emprego. Lá no Cine Amazonas, só lá na Djalma Batista tem mais de 100 vagas e um dos cargos oferece pelo menos 20 oportunidades. Então é realmente a hora de você que tiver pelo menos o ensino médio completo, já procurar e já colocar o seu currículo ali para tentar conseguir essa vaga. Então vamos mostrar aí na tela quais são essas vagas que estão disponíveis lá no Cine Amazonas, que é ali na Djalma Batista, perto do Amazonas Shopping, ali também perto do Manaus Plaza. Lá a gente tem 20 vagas para auxiliar administrativo, tem 8 vagas para peixeiro, tem ainda vagas para atendente de açougue, analista de tecnologia da informação, manutencionista, ajudante de elétrica, ajudante de obras, ajudante de pintura. E tem ainda as vagas específicas para pessoas com deficiência. Tem vaga para auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, cominha, que é na verdade um auxiliar de garçom, né? Tem ainda cozinheiro, garçom, operador de caixa, vendedor interno, estoquista, operador de equipamentos pesados. E aí você viu que muitas delas pedem apenas o ensino médio completo, algumas outras o ensino fundamental, mas é sempre importante que você tenha uma qualificação a mais. Às vezes algumas vagas exigem um ensino técnico também, então é sempre bom dar uma procurada em vários cursos, né? Não só pela prefeitura, que também oferece cursos gratuitos, basta procurar na internet. Tem ainda todas as instituições do Grupo S, né? Senac, Sesc. De vez em quando eles oferecem esses cursos gratuitos e mais curtos, né? Para que você possa participar. Então lá no Cine Amazonas e também no Cine Manaus, se você quiser participar e concorrer a uma dessas vagas, precisa levar os documentos, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de reservista no caso dos homens, no caso das pessoas com deficiência, o laudo médico, tem que levar também a carteira de trabalho com o PIS e todos os certificados, né, que você acumulou. Então você leva o seu certificado do ensino médio, ensino fundamental, enfim. E aí você tem que chegar lá por volta das 7 horas da manhã no Cine Amazonas para pegar uma senha, vai ser atendido das 8 até as 5, já no Cine Manaus, que tem aquelas duas sedes, uma na Constantino Neri, ali no São Geraldo, tem ainda outra vaga do Jorge Teixeira na Avenida Camapuã, e aí lá você tem que chegar nesses dois locais por volta das 8 horas da manhã, vai ser atendido até as 2 horas da tarde. Adriane. Muito obrigada, Tamírios, pelas dicas. Está aí 160, mais 160 vagas disponíveis. Procure uma das unidades do Cine ou então vá na internet e verifique, mas não fique de fora para a gente melhorar esses números aqui de empregos no Amazonas. No mês de abril houve um aumento considerável. Agora, no mês de maio, já vai haver uma queda, né? Só o Tropical Hotel demitiu mais de 100 pessoas. Então, a gente vai ver esses dados sendo registrados, que eram pessoas que trabalhavam de carteira assinada. Vai ser muita oportunidade para você conseguir um emprego. Não deixe de procurar, não deixe de atualizar o seu cadastro, número de telefone e endereço. E agora a gente começa a falar sobre o massacre dos presos nos presídios aqui do estado. A espera pela identificação e liberação dos corpos está angustiando as famílias dos detentos assassinados. Desde domingo, tem sido grande a movimentação na sede do Instituto Médico Legal na zona norte da cidade. Os corpos de 16 dos 55 detentos mortos no massacre nos presídios de Manaus já foram liberados para as famílias. Outros 39, todos assassinados nesta segunda-feira, permanecem no caminhão frigorífico alugado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O aluguel foi uma alternativa para guardar os corpos até serem periciados, identificados e liberados, porque o IML só dispõe de 22 gavetas. Eu quero, inclusive, aproveitar o momento para agradecer. Quero honrar os nossos servidores, principalmente os auxiliares de necrópsia que estão batalhando dia e noite aqui, os nossos peritos, nossos administrativos. Então, assim, eles estão dando realmente a força, estão dando realmente o suor para isso aqui resolver o mais rápido possível. Dona Maria do Socorro é irmã do detento Marcilei Salgado, que estava há 8 anos no IPAT. Ela reclama da demora na liberação dos corpos e a falta de informação. Eu quero uma resposta do meu irmão. Está aqui o nome dele. Já resolvi tudo. Já contratei funerária para embalsamar o corpo do meu irmão, tá? E aí? Cadê a minha resposta?
De acordo com o IML, a cada meia hora estão sendo divulgados relatórios para as famílias. E temos os contatos dos familiares. Se houver alguma informação nova, nós podemos ligar para os familiares para dar outras informações. Segundo o Instituto Médico Legal, mais 5 corpos chegaram na madrugada desta terça-feira. As vítimas foram assassinadas em diversas zonas de Manaus, como Louva Leixo, Lago Azul e Mutirão. Os peritos aguardam ainda a chegada de um 6º corpo vindo do município de Rio Preto da Eva. Ainda não há confirmação oficial de que essas mortes tenham alguma ligação com o massacre ocorrido dentro dos presídios do Amazonas. Eu sei que é angustiante essa espera toda pela identificação, mas é um procedimento que é necessário. É preciso fazer a identificação exata para a liberação dos corpos. Então, a orientação de fato é que as famílias não fiquem lá na frente do IML, não se desgastem ainda mais, né, nesse momento de dor para os familiares, que possam esperar essa ligação e, à medida que o IML for identificando, vai entrar em contato com cada familiar e fazer a liberação desses corpos. Na noite de ontem, inclusive, a movimentação já foi mais tranquila lá na sede do IML. Os familiares dos detentos mortos no sistema prisional começaram a fazer o reconhecimento dos corpos. A movimentação aqui no Instituto Médico Legal é bastante tranquila. Não existe mais aquela aglomeração de pessoas em busca de informações. Isso porque os funcionários aqui do IML fizeram uma espécie de triagem, cadastros com os contatos dos familiares das vítimas. Toda vez que um corpo vai para a necrópsia, um familiar é chamado através de uma ligação telefônica. Esse é um trabalho bastante extenso, demorado, que pode levar aí até uma semana. Agora, ao total de vítimas, das 55, 16 já foram liberadas. 15 vítimas do Compage que foram assassinadas no domingo e uma vítima que foi assassinada no Centro de Detenção Provisória Masculino. Nesse momento, 39 corpos seguem aqui no Instituto Médico Legal. Os familiares dessas vítimas, nesse momento, passam aí por um acompanhamento psicossocial já para ajudar aí o trauma de todas essas pessoas. E sobre as causas das mortes, o IML ainda não definiu se foi por enforcamento ou asfixia mecânica. O IML informou que o laudo deve ser emitido só depois que a equipe cruzar os dados com as digitais das vítimas. E essa crise no sistema prisional também foi alvo de discussões na Assembleia Legislativa. Os deputados querem convocar autoridades de segurança para entender a real situação dos presídios. Vários deputados usaram a tribuna para comentar o massacre no sistema penitenciário nos últimos 2 dias. A Comissão de Direitos Humanos da Casa entregou um requerimento à mesa diretora, pedindo a presença dos secretários de Administração Penitenciária e Segurança Pública na Casa. Para a gente ter certeza desse relatório, realmente o que aconteceu, o que não aconteceu, quais são as facções, se foi briga interna de facções, se o governo reconhece ou não reconhece essas facções. Então, tudo isso nós queremos que ele traga para a gente e, inclusive, as informações. Quantos presos o Estado tem hoje, realmente, no presídio feminino, masculino, quem está na provisória, quem não está. Quantos estão custodiados para o Estado? Então, nós queremos as informações. O presidente da Assembleia, que chegou a ser o governador interino nos momentos iniciais da crise, afirmou que até agora as principais medidas foram adotadas. Disse ainda que o Poder Legislativo também tem papel fundamental para encontrar soluções para o problema. E nós temos comissões técnicas aqui para atuar nesse caso. A Comissão de Segurança e a Comissão de Direitos Humanos. Então a Assembleia se fará presente não só fora da casa, como também vamos trazer essa discussão para dentro da casa. Este parlamentar é a favor de uma mudança mais profunda no sistema penitenciário. Que é bom lembrar que a ordem para a matança ocorrer em Manaus partiu de um presídio federal em outro estado. Então, a falência é mais ampla do que a gente imagina. E isso deve alertar todas as autoridades de segurança, seja as autoridades locais como as nacionais. Então, é preciso cada um ver de que forma pode ajudar no sentido de tudo isso se resolver mais rapidamente.
A vice-líder do governo na Casa Legislativa disse que, apesar da resposta rápida nas primeiras horas do domingo e as ações adotadas até aqui, o Estado ainda precisa colocar outras medidas em prática. É preciso ver a situação dos servidores. A gente tem aí os servidores, os agentes penitenciários, que têm os pleitos deles e são pleitos muito válidos. A gente tem a melhoria desse sistema de vigilância, de monitoramento, o que se pode aperfeiçoar. A gente tem que enfrentar também de forma muito aberta esse contrato, né? Ver qual é o serviço que está sendo prestado pela empresa dentro das unidades prisionais e, acima de tudo, a gente precisa garantir a segurança da população como um todo. E no início da tarde de ontem, o governador Wilson Lima anunciou durante a entrevista coletiva as medidas que o Estado pretende adotar em relação ao sistema prisional. O Amazonas aguarda a chegada de mais agentes da Força Nacional para reprimir as revoltas. Depois dos 55 assassinatos durante o domingo e a segunda-feira, o governador do estado, Wilson Lima, explicou que houve uma reunião com todos os representantes da segurança pública e que foi criado um comitê permanente para debater as dificuldades encontradas no sistema prisional. Um dos pontos abordados foi o contrato com a prestadora de serviço Humanizare. Esse contrato termina no próximo sábado e não será renovado. E nós já estamos começando hoje um processo de cotação de preço para a contratação de outra ou de outras empresas para administrar aquela unidade penitenciária. E desde o início do ano que nós estamos trabalhando na formatação de uma licitação para que empresas sejam contratadas para a administração desse sistema prisional. Isso leva um tempo. Há um processo de transição pelo qual a gente começa a entrar agora para que haja a substituição dessa empresa lá no Compage e aí, consequentemente, que haja a efetiva licitação desse processo. Detentos que estavam jurados de morte foram retirados das celas e foram colocados em um espaço com segurança. Entre eles, 9 homens que foram transferidos para presídios federais. O sistema prisional vai passar por uma série de reformulações a curto, a médio e a longo prazo. Entre elas, a reforma das unidades prisionais com a construção de gaiolas, onde os agentes penitenciários vão poder trabalhar com mais segurança. E também uma rede de rádio será implantada que terá contato direto com a polícia. Nesta terça-feira, devem chegar a Manaus 20 homens da Força Nacional para atuar na segurança dos presídios. E agora a gente volta a conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que está lá na FM O Dia. E a gente continua falando sobre esse assunto, né? Sobre esse massacre que aconteceu nos presídios aqui da capital. Olá, Emanuel, mais uma vez, muito bom dia para você. A gente acabou de mostrar aqui no Manhã no Ar que a repercussão, os familiares querendo saber a liberação dos corpos, né? Que é um processo que demora um certo tempo, até porque a demanda é muito grande, foram 55 mortes, fora as outras, né? E agora a gente vai tentar explicar para o nosso telespectador e ouvinte o que teria de fato acontecido nessas unidades prisionais. Não foi de fato uma rebelião, foi uma briga interna entre membros de uma mesma facção. O secretário da SEAP chegou a dizer algumas vezes que não reconhecia a facção, mas não tem mais como usar esse mesmo discurso, levando em consideração o que tem acontecido. Eu particularmente, Adriane, eu tenho um problema com esse nome facção também, porque quando a gente fala facção, a gente fala de um grupo geralmente que trabalha em torno de uma ideologia. Não é o caso. Essas pessoas estão unidas ou estão relacionadas por conta do comércio ilegal do entorpecentes. Então, um grupo criminoso em particular entrou, os líderes desse grupo brigaram. A gente tem as informações, por exemplo, que o Mano G, Gelson Carnaúba, é líder desse grupo, logo depois dele tem o Zé Roberto. Ambos estão presos, condenados em presídios federais, mas ainda mantém esta liderança. A gente teve lá na Operação La Muralha, esse organograma dessa organização criminosa foi divulgado. Abaixo deles estava lá o João Branco, mas agora
não concordando com a forma dessa administração, digamos assim, ele também quer subir para o topo e aí começa a surgir esta dissidência dentro deste grupo criminoso e que, de acordo com as investigações, foi a mulher de João Branco que levou desta vez a informação para dentro dos presídios para que ocorressem essas mortes. O que lembra muito o que aconteceu lá em 2017, quando foi um bilhete também levado por alguém que deu start a toda aquela matança. O jornal A Crítica traz esta informação, traz essa reportagem do racha entre este grupo criminoso que levou a estas mortes. Agora, no primeiro momento, o secretário de Administração Penitenciária disse que o que ocorreu no Compage tinha sido uma briga interna, lá dentro do presídio, entre presos lá de dentro. No dia seguinte, na segunda-feira, nós percebemos que esta briga não era tão interna assim. Foi sim um movimento coordenado, assassinatos em série coordenados em vários presídios, por conta justamente deste controle, por conta justamente deste novo grupo criminoso que se monta, que se levanta a partir desta outra quadrilha que já existia. Esta situação, de acordo com a reportagem do jornal A Crítica, já era prevista num documento sigiloso, numa pesquisa sigilosa feita pela Organização das Nações Unidas, que esteve aqui em Manaus verificando a situação dos presídios. Outra coisa que chama a atenção também, Adriano Diniz, é que o que ocorreu aqui em Manaus neste domingo e na segunda-feira colocou em alerta presídios no Brasil afora, no país todo. Isto porque organizações criminosas regionais nos últimos anos se fortaleceram. Aqui no estado do Amazonas nós temos uma situação que gera uma preocupação a mais, porque esta guerra não é apenas pelo comércio formado, pela economia criminosa das bocas de fumo, dos pontos de venda de drogas aqui na cidade. Não apenas por isso, mas também pelo controle. Quem controla o tráfico de drogas em Manaus controla a droga que entra pela fronteira, que vem dos países vizinhos. Então, quem controla essa rota tem o domínio de tudo. Então, isso não é à toa, Adriano Diniz, que estes confrontos ocorrem não apenas dentro dos presídios, mas aqui do lado de fora. Quase todos os dias, você, eu, nós todos, estamos noticiando mortes de pessoas, mortes com características de acerto de contas, características de execução e mortes que têm como explicação, muitas vezes, quando a Delegacia de Homicídios finaliza o inquérito, a disputa por pedaços, por pontos, por áreas do tráfico de drogas. E aí é o que nós estamos vendo, o que ocorre dentro dos presídios. Os presos não tinham para onde ir, estão encarcerados, mortos por colegas de sala que antes eram colegas de facção, aí de grupo criminoso, de repente se tornam inimigos. O lado mais fraco é a que acaba sofrendo, e é isso que as famílias também estão sofrendo nesse momento na porta do IML, aguardando a liberação dos corpos destes mortos de um mesmo grupo criminoso que houve esse racha, essa dissidência. E nós estamos noticiando tudo aqui, Adriane. E não é a primeira vez, Emanuel, que a gente vê situações como essa de ter novos grupos criminosos surgindo ou dissidências de um, né? Recentemente teve o caso dos espartanos, os 300, que tentaram aí se movimentar para criar um novo grupo e a maioria deles foi executada de acordo com, por outra facção que já tinha mais estrutura. A gente noticiou muitas vezes mortes seguidas ali no Jorge Teixeira e no bairro da União, que a explicação da polícia também seria essa rixa entre essa facção aqui do Amazonas, que já é considerada a terceira maior do país, e agora esse reflexo dentro das unidades prisionais. Tanto que as mortes que aconteceram na segunda-feira já foram execuções que dentro das celas, né, eram os antigos companheiros que estavam ali divididos, que geralmente eles são divididos por pavilhão para evitar que haja conflito entre outros grupos criminosos. Então seriam pessoas que antes eram amigos do mundo do crime, que acabaram tendo essa dissidência aí e por consequência disso acabou tendo toda essa execução. E a gente espera que com essas transferências que já foram feitas e com as medidas adotadas, se recupere o domínio dos presídios e evite que mais pessoas continuem morrendo dessa forma.
Agora, sinceramente, Adriane, quando a gente lê essa notícia divulgada no jornal A Crítica, acompanha o que as autoridades dizem e que ainda reconhece estes homens que estão presos, condenados em presídios federais, a gente se pergunta, será que essa informação aí do crime que parece estar organizado não está vazando dos presídios federais e de repente até a ida desses presos para presídios federais não fazia parte dessa coisa organizada ou orquestrada? A gente fica cético, desconfiando de tudo e de todos. A polícia e o governo precisam sim investir na estrutura dos presídios, mas é preciso investir também em inteligência para saber como essa informação está flutuando, está chegando, essas mortes estão sendo decretadas e executadas dentro de celas fechadas nos nossos presídios. É necessário que esse trabalho de inteligência acompanhe também esse movimento do crime, Adriane. O problema não é só aqui no Amazonas, se a ordem vem lá de outro estado... Exatamente. O problema é no sistema prisional como um todo. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Amanhã a gente se encontra por aqui, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E ainda falando sobre isso, ontem o governador anunciou reformulação no sistema penitenciário e garantiu que o Estado tem adotado as medidas recomendadas pelo Ministério Público para controlar essa situação. Dos 27 pontos recomendados pela Procuradoria-Geral do Estado, o governo garante. Grande parte já está em andamento. A exemplo da convocação de ajuda nacional. O ministro de Justiça e Segurança Pública confirmou a informação por meio das redes sociais. A previsão é que 16 agentes federais reforcem o controle dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Outra recomendação da Procuradoria-Geral é a respeito da revisão de contratos que envolvem a gestão dos presídios. Em média, a cada 15 dias, o Ministério Público do Estado realiza visitas ao sistema prisional. As promotorias de execução penal chegaram a identificar irregularidades na prestação de serviços realizados pela empresa terceirizada que gerencia algumas dessas unidades. O fornecimento de comida, por exemplo, é de baixa qualidade e existem indícios de reutilização indevida do fardamento. Mas é um singelo exemplo de uniformes que já tinham sido usados e a gente pode ver pela quantidade de bolinhas na textura, vários piles que demonstram que esse uniforme foi usado, foi relavado e estava sendo entregue novamente ao Estado como um produto novo para ser pago novamente. Por isso, o Ministério Público sugeriu que o Estado realizasse concurso público para contratar agentes penitenciários. O que nós temos hoje são empresas que prestam um serviço terceirizado, empresas que têm homens e mulheres que acabam se alternando na realização desses serviços no sistema prisional, e aí não tem como você estabelecer protocolos de solução para uma situação como essa, com pessoas que se alternam nessa atividade. Então é necessário que o governo comece a enfrentar essa situação já com o chamamento de um concurso público para integrantes do sistema prisional. Entre as possíveis soluções, o governador Wilson Lima acredita que é preciso reformular a administração prisional no país. E o assunto já é discutido nacionalmente com outros estados e o governo federal. Montando estratégias para reformular o sistema nacional de penitenciárias. Né? Não só na questão da ampliação, mas também na reformulação e nas práticas de como é que esses presídios estão sendo operados, inclusive estudando modelos, né, que têm sido exemplo no país e modelos de eficiência. Já a respeito das indenizações para as famílias dos presos mortos nos últimos 2 dias, o governador disse que o Estado não tem estrutura para realizar o pagamento. Bom, hoje o Estado não tem condições de fazer isso, não tem condições de pagar indenizações. E eu entendo que as famílias têm que procurar os seus direitos, procurar a defensoria, procurar a justiça. Em nota, a empresa gestora dos presídios, a Humanizare, lamentou a morte dos 55 detentos e informou que criou uma força-tarefa de apoio psicossocial aos familiares. Ressaltou ainda que tem cumprido as atividades dentro das unidades, como limpeza, alimentação, cursos profissionalizantes, suporte médico, entre outros serviços. E daqui a pouco você confere quem são os 9 detentos transferidos para unidades penitenciárias em outros estados. E ainda, por falar em crise penitenciária, há mais de um ano, 35 detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória Masculino. E até agora, ninguém sabe, ninguém viu.
Dos 35 foragidos, 20 foram recapturados. Um morreu assassinado e 14 continuam foragidos. Entre eles, Caio Wellington Cardoso Santos, o Mano Caio, traficante e homicida. Alexandre Oliveira dos Santos, o Sandrinho.